Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão da leitura bíblica diária da nossa escola bíblica dominical. E a reflexão de hoje tem como título: O Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho, dia 19 de agosto de 2026. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luana e você está no nosso canal, onde junto nós crescemos em graça e conhecimento do poder de Deus. E a leitura bíblica de hoje está em Atos capítulo 20, o versículo 28, que vai dizer assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Meu irmão, minha irmã, este versículo nos revela algo muito sério. A igreja não pertence ao pastor dirigente, ou ao pregador, ou qualquer família. A igreja, meus irmãos, pertence a Deus, pertence a Jesus Cristo. Paulo afirma que ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Portanto, a igreja não é uma empresa, não é uma instituição meramente humana e muito menos um projeto pessoal de alguém. A igreja é o povo que Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Quando nós entendemos o preço que Cristo pagou pela igreja, nós também compreendemos a enorme responsabilidade daqueles que foram chamados para cuidar dessa igreja. Imagine um pastor de ovelhas recebendo de outra pessoa um rebanho muito precioso. Antes de entregar as ovelhas, o proprietário dessas ovelhas diz o seguinte: olha, essas ovelhas são muito importantes para mim, cuide delas com muita atenção, alimente-se, proteja e não permita que nenhuma se perca. Meus irmãos, aquele pastor de ovelhas sabe que o rebanho não lhe pertence, por isso ele não pode tratá-lo de qualquer maneira. Um dia o verdadeiro dono voltará e perguntará: como você cuidou daquilo que eu coloquei em suas mãos? Como você cuidou das minhas ovelhas? Assim também acontece na igreja. Os líderes são pastores, mas o supremo pastor é Jesus Cristo. O rebanho pertence ao Senhor. Os líderes receberam a responsabilidade de cuidar, alimentar, orientar e proteger as pessoas pelas quais Cristo morreu. Por isso, Paulo, nesse versículo, ele vai nos dizer: olhai por vós. Antes de cuidar do rebanho, o líder precisa cuidar da sua própria vida espiritual. Antes de orientar outras pessoas, ele precisa examinar o seu próprio coração. Antes de ensinar santidade, o pastor precisa buscar uma vida santa. Antes de falar sobre oração, ele precisa ser uma pessoa de oração. Antes de falar sobre fidelidade, ele precisa ter fidelidade diante de Deus. Não é verdade, meus irmãos? É muito fácil vigiar a vida dos outros e esquecer-se de vigiar a sua própria vida. É possível estar tão ocupado realizando atividades na igreja que se deixa de cuidar da sua própria comunhão pessoal com Deus. E isso é muito comum, viu, meus irmãos? E é possível preparar sermões e deixar de alimentar a sua própria alma. É possível aconselhar pessoas e ignorar as feridas do seu próprio coração. É possível cuidar de muitas pessoas e abandonar a sua própria família. Por isso, a ordem de Paulo é muito clara: cuidem de vocês e de todo o rebanho. O cuidado, meus irmãos, começa no coração de todo aquele que serve, principalmente dos líderes. Isso não significa que o líder precisa ser perfeito de forma nenhuma. Nenhum pastor, nenhum professor ou dirigente é perfeito. Todos dependemos da graça de Deus, mas aquele que lidera precisa ser vigilante, humilde, disposto a reconhecer as suas próprias limitações. Precisa permanecer aos pés de Cristo, porque ninguém consegue oferecer ao rebanho aquilo que não recebe diariamente do seu Senhor. Quando Paulo diz aqui nessa leitura "e de todo o rebanho", observe a palavra todo. O cuidado pastoral não deve alcançar apenas as pessoas que ocupam cargos ou pessoas que têm grande influência ou aquelas que sempre estão presentes. Todo rebanho precisa ser cuidado. E isso inclui a ovelha forte e, é claro, que também a ovelha ferida. Inclui aquela que está firme e também aquela que começou a se afastar. Inclui a pessoa experiente e também o novo convertido. Inclui quem consegue expressar seus sentimentos e também quem sofre silenciosamente. Algumas pessoas entram na igreja sorrindo, cumprimentam todo mundo e se sentam normalmente, porém por dentro estão vivendo verdadeiras batalhas espirituais. Quantas histórias nós vemos sobre isso, né? Existem pessoas, meus irmãos, enfrentando crises no casamento, dificuldades financeiras, enfermidades, ansiedades, medos, conflitos familiares e muitas vezes
ninguém percebe. Por isso, o verdadeiro cuidado não consiste apenas em pregar para uma multidão. Cuidar também é aproximar-se, ouvir, orientar, interceder e, claro, demonstrar compaixão. Jesus nos deixou esse exemplo. Ele pregava para as multidões, mas também parava para atender uma única pessoa à beira do caminho. Ele ensinava milhares, mas percebia o cego que clamava. Ele estava cercado por muita gente, meus irmãos, mas sentiu quando uma mulher enferma tocou em suas vestes com muita fé. E ele encontrou tempo para conversar com Nicodemos, para restaurar Pedro e, é claro, para entrar na casa de Zaqueu. Para Jesus, meus irmãos, as pessoas nunca foram apenas números. Cada vida tinha o seu valor e ainda tem. E esse deve ser o coração dos líderes levantados pelo Espírito Santo. Paulo também declara que foi o Espírito Santo quem estabeleceu aqueles líderes. Isso significa que o ministério não é apenas uma profissão, uma posição de destaque ou um título para ser exercido. O verdadeiro ministério nasce de um chamado e deve ser exercido debaixo da direção do Espírito Santo. O título pode ser concedido pelos homens, mas a capacidade espiritual para cuidar do rebanho, essa vem de Deus. A igreja não precisa apenas de pessoas carismáticas, precisa de líderes cheios do Espírito Santo, comprometidos com a palavra e dotados de um coração de servo. A autoridade espiritual não existe para dominar as pessoas, mas é para servi-las. Jesus ensinou que aquele que deseja ser o maior, torne-se o servo de todos. Portanto, meu irmão, minha irmã, quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a humildade. O verdadeiro líder não utiliza as ovelhas para alimentar os seus próprios projetos. Ele entrega a sua vida pelas essas ovelhas. Ele não busca o reconhecimento pessoal, ele procura conduzir as pessoas para mais perto de Cristo. Ele não deseja que o rebanho dependa emocionalmente dele. Ele ensina o rebanho a depender exclusivamente de Cristo. Ou seja, ele sempre aponta para Jesus. O apóstolo Pedro também ensinou os presbíteros a pastorearem um rebanho de Deus sem agir por obrigação, sem ganância, sem dominar aqueles que lhe foram confiados. Pelo contrário, deveriam tornar-se exemplo para esses rebanhos. E isso nos mostra que a liderança cristã não acontece apenas por meio de palavras. O exemplo, ele também prega. A maneira como o líder trata a sua família prega, a forma como reage às críticas prega, o modo como trata as pessoas mais simples prega, a sua fidelidade quando ninguém está observando também prega. As palavras podem impressionar por alguns minutos, mas é o exemplo que deixa marcas durante muitos anos. E é claro, meus irmãos, que essa reflexão também fala diretamente aos membros da igreja. Se Deus estabelece líderes para cuidar do rebanho, a igreja também precisa valorizar e respeitar e orar pelos seus pastores e líderes. Pastores também enfrentam lutas, também se cansam, também choram, também passam por crises familiares, financeiras e emocionais. Muitas vezes, enquanto cuidam de tantas pessoas, não encontram alguém que possa abrir o seu próprio coração. Isso não significa que devemos colocar líderes em um pedestal ou ignorar os seus erros. Não, não, não. Todo líder continua sendo humano e precisa permanecer debaixo da autoridade da palavra de Deus. No entanto, precisamos substituir a crítica destrutiva pela intercessão. Antes de apontar uma falha, devemos perguntar: eu tenho orado pelos meus líderes? Tenho ajudado a carregar esse peso? Tenho sido parte da solução ou apenas aumentando o problema? Uma igreja saudável possui líderes que cuidam do povo e membros que sustentam seus liderados através de oração e comunhão. Quando pastores, professores, dirigentes e membros compreendem que todos pertencem a Cristo, o ambiente dessa comunidade muda. Em vez de competição, existe cooperação. Em vez de vaidade, existe serviço. Em vez de divisão, existe unidade. Em vez de busca por posições, todos procuram cumprir a sua própria missão, ajudando uns aos outros. Talvez, meus irmãos, você não seja um pastor, missionário, dirigente, um líder, um presbítero, mas Deus também confiou pessoas aos seus cuidados. Pode ser a sua família, os seus filhos, talvez uma classe de escola dominical, um grupo de oração, novos convertidos, ou alguém que procura um conselho com você. E a pergunta é: como temos cuidado das pessoas que Deus colocou em nosso caminho? Será que estamos tratando essas vidas com consciência de que elas são preciosas para o Senhor?
A pessoa que está diante de você possui um valor tão grande que Jesus entregou a sua própria vida por ela. Por isso, meus irmãos, não podemos tratar ninguém com desprezo, arrogância ou indiferença. Precisamos pedir ao Espírito Santo um coração pastoral, mesmo que não ocupemos um cargo de pastor. Um coração que percebe, um coração que escuta, que acolhe, que corrige com amor, um coração que procura a ovelha que está se afastando, um coração parecido com o coração de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós precisamos seguir o nosso mestre. A igreja é o rebanho de Deus, comprado pelo sangue de Cristo e cuidado por pessoas estabelecidas pelo seu Espírito Santo. Que responsabilidade! Mas também, meus irmãos, é um grande privilégio. Que Deus fortaleça nossos pastores e levante líderes segundo o seu coração, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, firmados na palavra, humildes no serviço e verdadeiramente interessados nas pessoas. E que cada um de nós, meu irmão, minha irmã, aprenda a valorizar a igreja não apenas como um lugar que frequentamos, mas como uma família espiritual da qual nós fazemos parte. Amém? E eu convido vocês para, neste momento, nós fazermos uma oração a esse respeito. Amém? Se você pode, feche os seus olhos. Se você não pode, está tudo certo. Apenas entre em comunhão comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus. Agradecemos pelos nossos pastores e líderes que o Espírito Santo tem levantado para cuidar do seu povo. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão cansados, renova aqueles que estão desanimados. Senhor, concede sabedoria aos que precisam tomar decisões, proteja suas vidas, suas famílias, seus ministérios, livra-os de toda vaidade, da competição, do desejo de reconhecimento, dá um coração humilde, um coração disposto ao servir. Ensina-nos a cuidar de pessoas que colocaste no nosso caminho, que possamos olhar para cada vida com amor, com carinho, sabendo que são preciosas para o Senhor. Levanta líderes segundo o teu coração, comprometidos, ó Deus, com a tua palavra e, é claro, cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que essa palavra, meus irmãos, permaneça em nosso coração. A igreja pertence a Cristo e cuidar do rebanho de Deus é a nossa missão. Se essa reflexão falou com você, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E continue orando para que o Senhor levante pastores e cuide dos nossos líderes segundo o coração dele. Compartilhe esse vídeo com alguém que serve na obra de Deus. Talvez essa pessoa esteja precisando receber uma palavra de encorajamento. E é claro, inscreva-se no canal e continue acompanhando as nossas reflexões. E que Deus abençoe você, sua família, é claro, a sua igreja, o rebanho de Deus. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês.